E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Que tal sair um pouco da rotina e fazer um jogo de banheiro com aplicações? Isso mesmo, faz um tempo que eu não gravo nenhum conteúdo, nenhum vídeo assim com o jogo de banheiro fazendo aplicações de flores. E essa aqui é a nossa aula da tampa do vaso, a aula das aplicações e também a aula do nosso tapete já está disponível. Vou mostrar com detalhes aqui para vocês todo esse modelinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da M2 Personal Laser, que faz etiquetas de ótima qualidade, e também as nossas placas de artesã aqui do canal, é tudo da M2 Personal Laser. E o contato está para vocês na descrição do vídeo. E vamos lá para a nossa peça aqui maravilhosa, que é essa tampa de vaso desse jogo de banheiro. Vai ser o jogo de banheiro Suzana, que já tem aula disponível do nosso tapete principal, já temos aula disponível do tapete e das aplicações. Está tudo para você aqui no primeiro comentário fixado, se você tiver gostado aqui do modelo. E vamos lá para os detalhes. Aqui no meu canal, eu sempre gravo tampas de vaso que elas servem tanto para tampas menores, igual essa daqui, que é uma tampa quadradinha, a tampa quadrada, quanto para a tampa oval. As medidas aqui dessa tampa são 45 por 40 de largura, ela tem 45 por 40. Então, serve em tampas maiores ou menores devido à nossa tela que a gente coloca aqui, ó. Essa tela é ajustável e a gente pode fazer para tampas maiores ou para tampas menores, por exemplo, porque tem esse ajuste aqui que a gente pode apertar para poder se ajustar. Essa é a palavra, né? Se ajusta aqui em qualquer tampa por esse fato, porque eu coloco sempre de amarrar para poder dar uma estrutura melhor aqui no nosso modelinho. Retirei lá da tampa quadradinha. Essa tampa quadrada, ela tem as medidas de 43 por 37. Ela tem aqui 43 por 37 de largura. Então, ela tem uma largura aqui menor e também ela tem um comprimento menor. E estamos aqui na tampa maior. Isso é provando para você que se ajusta bem aí, feita no barbante número 6, toda feita no barbante número 6. Toda a nossa aula, a gente usou materiais da Barbante Crochética e eu vou deixar o contato da fábrica Barbante Crochética para vocês aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer o orçamento dos seus materiais. E a Barbante Crochética tem promoção de materiais todos os meses. E deixando lá o hashtag Pitula, o cupom de desconto, hashtag Pitula, vai dar para você um super brinde. Então, entrando em contato com a Barbante Crochética para adquirir os seus materiais, para fazer lá a sua compra, comprando qualquer kit da promoção, deixando o hashtag Pitula, o cupom de desconto. Cupom de crochê é um ótimo, né, gente? O cupom de desconto Pitula, você vai ganhar um super brinde. É só dizer lá o hashtag Pitula que você ganha o seu brinde. E se você gostou aqui dessa aula e gostou desse modelinho aqui maravilhoso com essas aplicações, não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhando esse vídeo você me ajuda a continuar produzindo aulas como essas gratuitas para vocês. Então, compartilha esse modelinho aqui, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, enfim, mostre para suas amigas, porque assim você vai me ajudar bastante a continuar aqui produzindo vídeos como esses gratuitos para vocês. E simbora para a videoaula! Aqui no meu barbante número 6, cor marrom café, vamos fazer o total de 56 correntinhas. Vamos lá? Fazer 56 correntinhas e eu já volto com você.
56 correntinhas, e essas 56 correntinhas, essa cor inicial é a cor principal aqui do nosso modelo, aonde a gente vai fazer a nossa aplicação. Então, essa cor aqui inicial, as correntinhas iniciais, ela é da cor principal aqui do nosso modelo, a cor que a gente gasta mais, ok? É a cor mais escura. Quer dizer, eu escolhi a cor mais escura como principal, mas você também pode fazer a inversão aí das cores sem problemas. Então, eu fiz aqui 56 correntinhas, vou dar a laçada e voltar na quarta correntinha. Então, vamos contar aqui 1, 2, 3 e volto na quarta correntinha. E a partir da quarta correntinha, eu já vou fazer aqui um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E assim como no tapete, eu faço 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 correntes de intervalo, 1, 2, e faço 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo. E pulo 2 correntes, 1, 2, e faço 3 pontos altos. É só bloquinho, muito simples e muito fácil. Aqui a gente não tem pontos difíceis, né? Pontos difíceis de fazer. A gente só tem pontos fáceis, que é só correntinha e bloquinho, que são os nossos 3 pontos altos. E dessa forma a gente vai até o final, com 3 pontos altos, pulando 2 correntinhas e fazendo 2 correntinhas de intervalo. Muito fácil e muito simples. E assim, fiquei aqui com um total de 11 bloquinhos. Vamos conferir bem certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bloquinhos aqui até o final. E agora, pra gente voltar, a gente vai subir 5 correntinhas, vira o trabalho e vamos para o intervalo de 2 correntinhas e vamos fazer aqui 3 pontos altos. Em todos os intervalos de 2 correntinhas, 3 pontos altos. E a gente faz 2 correntinhas e vamos fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos em cada um dos intervalos, até a gente chegar lá no final. Quando eu chegar aqui nesse último espaço, eu volto com você. Cheguei aqui até o final e nessa segunda carreira, a gente tem um total de 10 bloquinhos, ó. 10 bloquinhos aqui até chegando no último intervalozinho aqui. Então, eu faço 2 correntinhas e vou aqui na terceira correntinha, lá onde a gente subiu com as 3 correntes, vou aqui e faço um ponto alto, finalizando assim a nossa segunda carreira. Agora, eu subo 3 correntinhas, vou virar o trabalho novamente. Dentro do intervalo, eu vou trabalhar mais 2 pontos, porque a gente já inicia aqui com o nosso bloquinho. Faço 2 correntinhas e assim eu vou fazer aqui a repetição de bloquinho novamente, até chegar aqui no penúltimo espaço. Dessa vez, nessa terceira carreira, a gente não vai fazer esse último intervalo aqui, a gente vai começar as reduções. Então, a gente vai vir até esse penúltimo espaço aqui. Então, vamos vir fazendo a repetição dos bloquinhos até essa parte e eu já volto com você. Completei a terceira carreira e estamos com um total de 10 bloquinhos, aqui novamente, 10 bloquinhos. E toda vez que chegar aqui nessa argola de correntinha, a gente vai fazer repetição de argola de correntinha aqui em cima também, porque a gente vai começar as reduções. Então, eu faço aqui 5 correntes, que é a nossa argola. Fiz aqui as 5 correntes e viro o trabalho novamente. Aí, vai ficando aqui as nossas reduções. Todas as vezes que chegar aqui nesse lado, a gente vai fazer dessa forma. Fazendo assim, as repetições com redução. Por isso que vai ficando aqui os nossos intervalos dessa forma, com a argolinha de correntinha. Então, toda vez que fazer a repetição e chegar a esse lado, a gente vai deixar de fazer
o último intervalo, ou seja, aqui na argola de correntinha a gente não vai fazer, a gente sempre vai voltar novamente com a carreira. E assim, é bem fácil e bem simples. Eu vou fazer mais uma carreira com você, para que eu tire todas as dúvidas. E assim, depois vocês vão continuar aqui as reduções, até chegar no limite de 13 carreiras, ok? E assim, na nossa quarta carreira, estamos com um total de 9 bloquinhos. 9 bloquinhos na quarta carreira até o final. E aqui eu fiz 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto lá na terceira correntinha. E assim, vamos para a nossa quinta carreira. Para a quinta carreira, eu subo apenas 3 correntinhas para a gente completar o bloquinho aqui, porque na próxima carreira é o nosso bloquinho. E assim, aqui dentro do intervalo, eu faço apenas mais 2 pontos altos. E aqui na quinta carreira, a gente vai trabalhar o total de 9 bloquinhos também, porque a gente vai reduzindo a cada 2 carreiras, de 2 em 2, ok? E aqui, quando chegar no final, eu volto com você mais uma vez para quem ainda tiver dúvidas. E aqui, novamente até o final, a gente vai voltar com 5 correntinhas, porque a gente não faz lá no último intervalo. Então, quando chega aqui, a gente continua a redução. É só fazer 5 correntinhas e vira o trabalho. E começamos a fazer a repetição dos bloquinhos novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e os 3 pontos altos até chegar no final. E aqui, a gente está com um total de 5 carreiras. Eu fiz 5 carreiras aqui com você. E a gente vai precisar do total de 13 carreiras. Quando você completar a repetição de 13 carreiras, aí volte aqui comigo. A gente não vai continuar a repetição até o final aqui desse modelo. A gente não vai ficar igual o tapete na tampa do vaso. Por quê? Porque a tampa do vaso, ela é mais estreita e mais curta. Então, a gente não vai fazer as reduções aqui até o final, como a gente fez no tapete. Então, é só fazer as 13 carreiras e volte aqui comigo. E aqui, fizemos o total de 13 carreiras, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O total de 13 carreiras. Aqui na minha 13ª carreira, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 bloquinhos aqui na 13ª carreira. Agora, eu vou cortar esse fio para a gente fazer aqui na parte de cima. Cortei aqui o meu fio, agora a gente vai passar para a parte de cima. Vou colocar aqui no avesso. Aí, coloquei no avesso, ó, no avesso da nossa primeira carreira, porque como estamos trabalhando frente e verso, aí fica meio confuso de olhar qual é o avesso da peça, né? Aliás, carreiras frente e verso, ela tem o sentido duplo, que aí ela não tem nem avesso nem frente, ela fica com sentido duplo mesmo. Aqui, nessa carreira, a gente vai olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente tem 11 bloquinhos aqui. Então, a gente vai ficar no nosso bloquinho do meio, porque a gente vai separar. Por isso que a gente sempre faz esse modelo em carreira de bloquinhos de ímpar, né? Quantidade ímpar aqui de bloquinho por conta da nossa parte circular que a gente tem que fazer aqui, ó, o ponto pizza. Aquela pizzazinha que tem as faixas, né, as fatias que a gente vai aumentando. Enfim, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A gente deixa 5 bloquinhos de cada lado. A gente pode colocar um marcador aqui no 6º bloquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode colocar o seu marcador aqui no 6º bloquinho. E do outro lado, a gente também fica com 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente fica no bloquinho do meio, entre 5 bloquinhos de cada lado. Aí, aqui, a gente vai prender lá no pontinho, na argolinha aqui, na verdade, nossa argolinha, a gente vai prender o nosso fio. Então, a gente pesca aqui o fio e vou prender ele lá com um ponto baixíssimo mesmo.
prendi e eu já conto essa correntinha que eu prendi aqui, eu já conto ela como ponto também. E vou fazer mais 2. E assim, a gente fica com o total de 3 correntinhas. Eu vou vir aqui pra argolinha do último ponto do bloquinho, lá, a argolinha do último ponto, e faço também um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou para o próximo bloquinho, lá no primeiro ponto, na primeira argolinha aqui desse próximo bloquinho, eu faço também um ponto baixíssimo, não muito apertado, tá? Deixa o ponto aqui um pouco mais folgadinho para não atrapalhar. Aí, eu dou a laçada e vou girar o meu trabalho. A gente gira, aí agora aqui essa parte vai ficar frente com frente, né? Porque agora a gente virou para o outro lado. Entro nesse intervalozinho aqui da argola e vou fazer aqui dentro o total de 10 pontos altos. 10 pontos altos aqui, deixa essa outra partezinha aqui para o arremate lá atrás. 10 pontos altos, agora eu vou vir para o próximo bloquinho, a primeira argolinha aqui do bloquinho, faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, vou para a próxima argolinha, pesco lá a argolinha aqui do nosso, a última argolinha, na verdade, lá do bloquinho, que fica aqui no terceiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu laço e giro meu trabalho novamente. E essas 2 correntinhas já fica valendo aqui um ponto alto. E eu vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, não pulo nenhum ponto de base, a gente não pula ponto de base aqui. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço, próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Ou seja, a gente está fazendo a repetição de bloquinhos de 2 pontos e 2 correntinhas, sem pular nenhum ponto de base. E aqui no próximo, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, veio no próximo aqui, que fica sendo o nosso último, faço um ponto alto. Laço, e agora, o meu último ponto aqui, para fechar os bloquinhos, ou você pega dentro aqui desse ponto baixíssimo, ou você pode passar por debaixo dele, laçando lá embaixo, ok? Então, pode laçar também, passando aqui ou passando dentro dele, não tem importância. O mais importante é não esquecer de fazer o ponto alto aqui. Ó, assim a gente faz o nosso último ponto alto. E a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos, 6 motivos. Agora, eu vou para o último ponto aqui do bloquinho de base, o último ponto alto lá no terceiro, pego lá uma argolinha e faço aqui o ponto baixíssimo. 2 correntinhas. E vou para o próximo bloquinho, pego lá o primeiro ponto, a primeira argolinha, e faço um ponto baixíssimo. Laço, viro o meu trabalho, e vou para o próximo ponto alto aqui, e faço um ponto alto. Lembrando que toda vez que você vira a sua carreira, a gente não precisa fazer aumento aqui no primeiro motivo, quando a gente está virando, porque a gente já fez com as 2 correntinhas, ok? E agora, eu faço 2 correntinhas, ou seja, aqui a gente acabou de fazer 3 pontos altos. Acabamos de fazer aqui 3 pontos. Agora, eu fiz 2 correntinhas, vou para o próximo bloquinho, faço um ponto alto,
No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, e assim a gente já aumentou o nosso motivo aqui para 3 pontos. E a gente faz 2 correntinhas, e assim a gente vai repetir em todos os outros motivos essa mesma sequência. No último ponto, vou colocar aqui 2 pontos, 2 correntinhas, vou para o próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo, faço 2 pontos. Todos os 6 motivos vão ficar com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, e vamos lá fazendo toda essa parte. Eu estou fazendo ponto a ponto, porque essa partezinha aqui, ela pode ser um pouquinho mais difícil, de entender, na verdade. 2 correntinhas, e agora, lá embaixo, a gente tem apenas o ponto alto e temos lá as 2 correntinhas. Ó, faço aqui um ponto alto no ponto alto lá da base, que tem apenas ele mesmo. E aí, eu laço aqui, ou pegando dentro do nosso intervalo, ou passando por debaixo, vamos fazer 2. Para completar os 3 pontos aqui. Ou seja, observe bem para sempre, em todas as carreiras, ter sempre a mesma quantidade. Sempre contando que esse aqui, as 2 correntinhas, vale como um ponto alto. E aqui a gente tem que fazer o nosso ponto alto lá nas 2 correntinhas também. Ou seja, aqui a gente fez os 2 pontos por conta da sequência de repetição que estamos nessa carreira. E a gente está na terceira carreira, ó. 1, 2, 3. Agora, eu vou para o próximo bloquinho, faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas. Vou para o próximo ponto aqui, o terceiro ponto lá do bloquinho, faço um ponto baixíssimo, pegando aquela argolinha lá da correntinha. Agora, eu viro o trabalho, essas 2 correntinhas já é um aumento, ou seja, aqui iniciando a carreira, já está iniciando com um aumento. A gente precisa fazer aumento só finalizando lá a carreira. Aí, aqui, a gente, né, nessa carreira, a gente está com 4 pontos. Faço 2 correntinhas, vou para o próximo ponto aqui, do nosso motivo, faço um ponto alto. Dessa vez, eu vou colocar o aumento nesse ponto aqui do meio. Mas, você pode colocar o aumento em qualquer ponto aqui do motivo, na verdade. Qualquer ponto do motivo, você pode colocar o seu aumento. Então, faço 2 correntinhas e vou trabalhando ponto a ponto, ponto a ponto. Aqui no ponto do meio, eu tô fazendo o meu aumento. Ou seja, vamos trabalhar dessa forma, sempre colocando aumentos em todos os motivos, até a gente finalizar aqui toda essa parte, toda a parte dos bloquinhos. Eu vou finalizar toda essa parte e eu já te mostro tudo bem certinho, porque só as carreiras de repetição de ida e volta, como a gente fez no tapete também, mas eu expliquei bem certinho, porque talvez alguém começou por essa peça e não fez o tapete, por isso que eu explico tudo novamente, ok? Completei todas as carreiras do nosso motivo pizza, que vai se completando como uma fatia de pizza mesmo. E assim, a gente fez o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 carreiras aqui, de ida e volta. E a gente está com um total de 10 pontos altos em cada um dos motivos. Então, você tem que conferir tudo bem certinho, se você fez todos os aumentos em todas as carreiras e se todos esses motivos aqui estão com total de 10 pontos altos. Fiz aumentos aleatórios, como eu falei, que eu ia fazer aumentos aqui aleatórios, e a gente está com um total de 10 pontos altos em cada um desses 6 motivos. E assim, ao decorrer da carreira que a gente vai fazendo,
Às vezes você pode pensar que ela vai ficar assim fechada, mas ela não fica. Quando você termina de fazer aqui todas as carreiras, ela já dá o peso e já fica aí uma carreira abertinha. Quando você coloca, ela já fica aí bem certinha. Agora, a gente vai fazer a parte mais clara, que é esta parte aqui. E não vamos cortar esse fio da cor mais escura aqui da nossa parte principal, a parte maior, a gente vai deixar o nosso fio aqui, a gente não vai cortar ele, porque a gente vai precisar dele para fazer aqui o restante do acabamento. E dessa forma, vou virar para esse lado, vamos lá pegar a cor mais clara. E aqui, com meu fio à espera e com a cor mais clara, eu vou deixar um pedaço assim de fio para o arremate, vou dar 2 laçadas aqui na minha agulha. Vamos vir aqui nesse primeiro intervalo lá de 5 correntinhas, a gente vai pegar na terceira correntinha, eu vou lá na terceira correntinha, aqui na terceira correntinha, ó, ficamos com 2 aqui desse lado e temos 2 aqui embaixo, na terceira correntinha de cima para baixo. Aqui eu puxo uma laçada, puxo novamente e puxo novamente, tiro mais 2, enfim, como um ponto alto mesmo. Laço e aqui dentro do intervalo eu vou fazer mais 2 pontos, 1 e 2. Agora, eu laço sem fazer correntinha, eu vou aqui para o intervalo de cima, lá nas 5 correntinhas de cima. Laço e aqui eu já faço um ponto alto, sem fazer correntinha, dessa forma. Laço novamente e vou colocar mais 2 pontos altos aqui. Fiz 2 pontos altos, completando o bloquinho de 3 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, vou virar novamente o trabalho. Viro, e agora eu vou colocar um ponto alto sob o nosso ponto alto falso. Então, eu entro lá e faço aqui o ponto alto. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho novamente. E aqui dentro do intervalo, coloco 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço, e aqui dentro do intervalo, lá onde está o bloquinho anterior, eu faço mais um bloquinho aqui. Ou seja, em todos esses intervalos lá de 5 correntinhas, a gente vai ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos dentro dele. Ele vai ficar assim, estilo um leque. 2 bloquinhos no mesmo lugar. Em todas essas alcinhas, a gente vai fazer a mesma coisa. E agora, a gente fez aqui a nossa terceira carreira, ó. 1, 2, 3. Terceira carreira. Para subir para a quarta carreira, eu apenas laço, sem correntinha, vou para o próximo espaço. E aqui eu faço 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e viro o meu trabalho novamente, ó. Viro o trabalho. E aí, eu vou para o intervalo de correntinha e faço aqui 3 pontos altos. Faço 2 correntes e agora eu vou trabalhar um ponto alto lá na terceira correntinha. Pego lá a terceira correntinha e aqui dentro faço o ponto alto. Subo 3 correntes, viro novamente o meu trabalho e aqui dentro do intervalo vou colocar mais 2 pontos. 2 correntinhas, laço, dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui vou trabalhar mais um bloquinho dentro aqui, junto com o bloquinho anterior. Sempre 2 bloquinhos dentro aqui do intervalo de 5 correntes. Assim, desta forma. E aqui a gente já trabalhou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, total de 5 carreiras.
Agora, vamos para a sexta. Laço novamente sem correntinha e vou para o próximo espaço aqui de 5 correntes. Apenas laçando aqui. Fiz aqui os 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes. Viro o trabalho novamente. E aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou para o próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. É a mesma repetição lá do nosso tapete, gente. Aqui agora a gente só vai continuar a repetição. 2 correntinhas, faço aqui um ponto alto lá na terceira correntinha. Subo 3 correntes e vamos começar a nossa próxima carreira. Enfim, vamos trabalhar aqui carreira de ida e volta, completando aqui todo o restante até chegar aqui nesta parte e eu já volto com você. Sempre carreira de ida e volta aqui, igualzinho a gente fez as carreiras anteriores, do mesmo jeito. Ficamos com um total de 11 carreiras aqui nessa parte do recorte. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, na nossa 11ª e última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos aqui nessa parte, 6 bloquinhos. E aqui no último, para a gente fechar a carreira aqui e cortar o nosso fio, esse último ponto alto eu vou deixar assim, com 2 laçadas, um ponto alto aberto, sem terminar de fechar. Eu dou a laçada, vou aqui no ponto de base lá da nossa cor mais escura, vou pescar aqui uma laçada, pesco novamente, agora vou passar por dentro aqui de todas as laçadas, fazendo um meio ponto alto, na verdade. Assim, finalizando aqui a nossa carreira. Faço uma correntinha para poder cortar aqui o meu fio nesta parte. E ficamos assim, desta forma. Com o total aqui de bloquinhos, desse lado temos 6 bloquinhos e aqui a gente tem 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 11, bem certinho aqui. Agora, eu vou só cortar esse fio aqui. Vamos fazer esses 2 arremates para a gente começar. Aliás, vamos fazer todos os arremates que está aqui por fazer, para a gente começar o nosso contorno do bico. Completei todos os arremates. Agora, vamos lá para o nosso fio que estava aqui à espera. Entrei lá dentro da laçada, aqui onde a gente fez o ponto baixíssimo de união aqui da carreira, e finalizando lá as nossas carreiras de ida e volta da nossa parte aqui oval. Então, eu vou entrar no intervalo aqui, lá do bloquinho, ó, abraçando lá o ponto alto. E agora, vamos fazer a carreira de ponto baixo, contorno de ponto baixo. Então, em cada um desses intervalos aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Eu entro no intervalo e faço 2 pontos baixos, e assim por diante. Em cada um intervalo, 2 pontos baixos. E vou fazendo aqui todo o meu contorno, pra gente alinhar toda essa parte aqui. A gente faz a carreira de ponto baixo, para ficar aqui um acabamento melhor. Aí, a gente vai colocando 2 pontos baixos em cada um dos intervalos. Entro no intervalo e abraço o ponto alto com um ponto baixo. E faço 2 pontos baixos na sequência de cada um intervalo. Aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. Fiz 3 pontos baixos. E vou entrar no próximo ponto alto aqui da nossa curva, pra gente virar aqui, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui no intervalo, fizemos 3. Em cada um dos espaços de 2 correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Aqui desse lado, eu vou fazer apenas um ponto baixo lá no intervalo de 2 correntinhas.
E assim a gente segue, colocando apenas um ponto baixo aqui no intervalo da correntinha. E trabalhando ponto sobre ponto nos bloquinhos, ponto baixo sobre ponto alto. E assim, 3 pontos baixos. Um ponto baixo no intervalo da correntinha e trabalho 3 pontos baixos, ponto sobre ponto lá no bloquinho de 3 pontos altos. Enfim, é assim a gente vai fazendo toda a sequência. Um ponto baixo no intervalo de 2 correntinhas e assim trabalho ponto sobre ponto. Aqui é um intervalo de 2 correntinhas, eu faço apenas um ponto baixo e sigo ponto baixo sobre ponto alto. Fácil e simples. Vamos lá, seguindo até o final. Mesma repetição, ponto sobre ponto. Um ponto baixo no intervalo das 2 correntinhas e colocando ponto baixo sobre ponto alto no bloquinho. Uma repetição aqui para a gente fazer um acabamento melhor. Um ponto baixo no intervalo das 2 correntinhas e assim a gente chega aqui no final da nossa carreira. Eu coloco ponto sobre ponto, os 2 pontos baixos aqui. Eu entro lá no intervalo e eu vou fazer igual eu fiz desse lado. A gente vai colocar 3 pontos aqui. Nessa parte, pode parecer que está engenhado nessa primeira carreira, mas quando a gente fazer a carreira de pontos altos, vai ficar melhor. E aqui, para virar, eu coloco 3 pontos baixos aqui, somente nesse intervalo para poder virar. Depois, a sequência dos próximos é 2 pontos baixos aqui na sequência dos próximos. E assim a gente segue fazendo essa mesma sequência aqui em todos os intervalos. Depois a gente vem trabalhando ponto sobre ponto, e você vem contando bem certinho. Aqui é 2 pontos baixos e depois ponto baixo sobre ponto alto, aqui na sequência de 10 pontos. E depois a gente faz o aumento no último ponto aqui do nosso motivo, a gente vai colocar 2 pontos baixos aqui no último ponto. E nos intervalos de 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos baixos em todos esses intervalos de 2 correntinhas, 2 pontos baixos, ponto sobre ponto no motivo e 2 pontos baixos no último ponto aqui do motivo. Eu vou fazer e vou te mostrar bem certinho e também a quantidade total de todos os pontos baixos da carreira. Completei toda a repetição e deu um total de 171 pontos baixos. Como eu disse para você, colocando ponto sobre ponto, 2 pontos baixos aqui no último ponto do nosso motivo, 2 pontos baixos no intervalo aqui da correntinha, 2 pontos baixos aqui no último ponto do motivo. Enfim, e vim fazendo a sequência até finalizar aqui toda a nossa carreira. No último ponto, é só fazer 2 pontos baixos aqui no nosso último ponto do motivo, quando a gente vem fazendo a nossa sequência, sempre colocando 2 pontos baixos no último ponto. Enfim, aqui a gente também colocou, porque faz parte da repetição dos 6 motivos de aumentos aqui da curva. Agora, a gente fechou com ponto baixíssimo, vamos subir com 3 correntinhas e a gente vai fazer uma carreira aqui de pontos altos, para a gente começar o nosso bico de acabamento. Então, a gente só vem colocando ponto alto sobre ponto baixo, até a gente chegar lá no nosso canto, e no canto eu vou fazer alguns aumentos. Então, quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto com você. Vim fazendo apenas repetição de ponto sobre ponto, até chegar aqui no meu canto, onde a gente vai colocar os nossos aumentos. E nesse ponto aqui, anterior ao canto, eu já vou começar os aumentos bem aqui nessa parte, que é nesse último ponto aqui. Eu vou colocar mais um ponto nele. Bem nesse último aqui do nosso espaço anterior. Então, eu coloquei 2 pontos já aqui. Vou no próximo e vou colocar 2 pontos também.
E aqui nesse do meio, porque aqui nessa parte a gente colocou uma sequência de 3 pontos baixos. Nesse aqui do meio, eu vou colocar 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Quatro pontos aqui no mesmo ponto. Aí, eu vou para o próximo, vou colocar 2 pontos aqui no próximo, e vou no próximo e coloco 2 pontos novamente. Assim, a gente fez um aumento de 8 pontos aqui em toda essa curva. Vamos olhar bem de pertinho aqui para conferir. A gente colocou 2 pontos aqui nesse ponto, 2 pontos, 2 pontos, 4 pontos altos aqui no mesmo ponto de base, 2 pontos e 2 pontos aqui nesse último ponto, ok? O total de 8 pontos aqui que a gente aumentou em toda a nossa base. Vamos lá. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. Então, vamos seguindo aqui, trabalhando ponto sobre ponto. Quando chegar lá do outro lado, eu volto com você novamente, lá na nossa segunda curva. Trabalhei o total de 39 pontos altos, 39 pontos altos, até eu chegar aqui no ponto que eu vou começar a fazer os aumentos novamente com vocês. Então, vamos lá fazer os aumentos aqui novamente, totalmente igual. Aqui no próximo ponto, que é o ponto de alinhamento aqui com o ponto do meio lá do meu bloquinho, que é o ponto do meio do bloquinho. Aqui eu já faço 2 pontos. No próximo ponto alto, vou colocar 2 pontos. No ponto do meio aqui, eu vou colocar 4 pontos altos. Quatro pontos altos no mesmo lugar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos. E no próximo, 2 pontos. Assim, a gente finalizou aqui a nossa curva. E a nossa curva, com esse total de aumento, vamos contar bem certinho aqui. Que na parte anterior eu disse 8, mas vamos contar bem corretamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 no total, porque a gente fez 4 pontos aqui nessa parte. Aqui nessa parte, a gente tem 4 pontos no mesmo lugar. Por isso que ficamos com um total de 12 pontos, ok? E assim, vamos lá continuar a nossa sequência. E no final da carreira, eu falo para você bem certinho qual a quantidade total de pontos em toda essa primeira carreira aqui do nosso pico de acabamento. Agora, a gente só vai trabalhando a sequência de ponto sobre ponto, aqui, trabalhando ponto sobre ponto, até a gente chegar na nossa curva. E na curva, a gente vai permanecer com todos os aumentos, a gente vai fazer aumento sobre aumento em todos os motivos aqui da curva. Então, é só continuar toda a sequência. A parte diferente era só aqui na nossa curva, só era essa a parte diferente. E assim, a gente já fez toda essa parte, então, vamos lá continuar a nossa sequência. Completei toda a repetição, sempre colocando ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. E aqui, nessa carreira de base, a gente ficou com um total de 190 pontos. Temos aqui 190 pontos. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. A gente vai subir com 3 correntes e vamos trabalhar uma sequência de 6 pontos, contando com as 3 correntes. Então, vou lá e trabalho um ponto alto em cada ponto de base, contando com as 3 correntes, um motivo de 6 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Eu faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1, 2, e vou fazer 6 pontos altos. Sempre uma sequência de 6 pontos altos. Seis pontos altos, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço 6 pontos altos. Seis pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço 6 pontos altos. Enfim, a gente vai fazer essa sequência por toda a carreira. E completei toda a repetição aqui por toda a nossa carreira, ficamos com um total de 24 motivos de 6 pontos altos separados aqui, pulando 2 pontos e fazendo 3 correntinhas até o final. E aqui no final vai ficar faltando um pontinho, mas não tem problema, aqui vai ficar faltando apenas um ponto, mas não tem problema não, é só fazer as 3 correntinhas. E vamos lá aqui para a nossa terceira correntinha e fazemos o ponto baixíssimo. Vou fazer aqui a correntinha só para poder segurar esse fio aqui pela frente, porque agora a gente vai pegar a cor mais clara. Esse fio tem que ficar aqui na frente. Peguei aqui a nossa cor mais clara para o detalhe. Vou dar 2 laçadas aqui na minha agulha, deixando um pedaço lá para o remate. Dei 2 laçadas, vou deixar esse fio aqui para frente, mas vou começar aqui nesse motivo. A gente pode começar em qualquer motivo que você quiser, mas vou começar aqui para poder mostrar bem certinho como tem que ficar o fio. Aí, eu dei 2 laçadas, entro no intervalo, puxo aqui, fico com 3, tiro, fico com 2, laço e tiro aqui essas outras 2. E assim, a gente fica com o nosso primeiro ponto alto. A gente vai fazer uma sequência de 7 pontos, contando com esse que a gente já fez. 7 pontos altos aqui na nossa argola. Sete pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu faço 3 correntinhas, laço, vou para o próximo intervalo e vou fazer a sequência de 7 pontos altos novamente. Sete pontos altos, faço 3 correntinhas, laço, e observe que o meu fio que tá à espera, ele tá aqui para a frente, a gente não deixa ele lá no avesso, a gente deixa o fio que tá à espera aqui para a frente do trabalho, para dentro. E aí, eu laço e vou para o próximo, e vou fazer a sequência novamente de 7 pontos altos. Enfim, a gente vai fazer essa sequência por toda a carreira. Se você vê que essa parte ficar, né, um pouco repuxada, você pode colocar 4 correntinhas de intervalo. Se não, não precisa, tá ok? Que isso vai, a quantidade de correntinha vai da tensão de ponto de cada pessoa. Então, você vai fazendo e vai observando para ver se vai ficar repuxado ou não. Nos lugares que ficar repuxado, pode colocar 4 correntinhas, ok? Completei aqui a nossa repetição até o final. Aqui é só fazer as 3 correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto. E agora, a gente corta o fio aqui desta cor, vamos cortar o fio. Agora, vamos voltar lá na nossa cor anterior, aqui, eu volto lá na nossa primeira laçada inicial aqui da nossa cor mais escura.
Vou para o próximo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntes, laço. No próximo ponto, eu faço aqui um ponto alto aberto, sem terminar de fechar, laço, vou para o próximo e também faço um ponto alto aberto, sem terminar de fechar, laço e vou para o próximo, e assim ficamos aqui com um total de 4 pontos altos, porque as 3 correntinhas também valem como ponto alto. Estamos com os nossos 4 pontos aqui sem terminar de fechar. Agora, eu laço e fecho todas essas 4 laçadas, assim, dessa forma. Vou fazer uma correntinha, laço, e agora eu vou lá para o meu motivo de pontos altos. Eu vou pular um ponto de base e vou aqui para o próximo e faço um ponto alto. Faço aqui 3 correntinhas, vou fechar com ponto picô, laço, vou para o próximo, faço um ponto alto. Vou fazer 3 correntes, vou fechar com ponto picô, laço, vou para o próximo, faço aqui um ponto alto. 3 correntinhas, fecho aqui o meu ponto picô, laço, vou para o próximo, um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes, fecho aqui com um ponto picô, laço e faço o último ponto alto. Assim, a gente ficou com 4 pontos picô e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu laço e vou vir aqui para o motivo de base novamente, lá os nossos 6 pontos altos da base. Eu posso dobrar essa corrente aqui para trás, só pego lá a carreira de pontos altos mesmo, segurando lá a alcinha lá de baixo para trás. E eu faço aqui uma laçada, um ponto alto sem terminar de fechar, pulando um ponto de base. A gente não fez o nosso primeiro ponto, a gente foi no segundo. E agora, a gente vai aqui fazer o restante. Outro ponto alto sem terminar de fechar, mais um, laço e faço aqui o meu último. Assim, a gente fica com um total de 4 pontos altos aqui, abertos sem terminar de fechar. Eu laço e fecho todos juntos. Ajusto o ponto, faço uma correntinha, laço, e agora eu vou fazer novamente aqui os meus motivos de ponto picô. Vamos pular o primeiro ponto, vamos para o próximo e fazemos o ponto alto. Faço 3 correntinhas, fecho aqui com ponto picô, laço, vou para o próximo, um ponto alto. 3 correntinhas, fecho com ponto picô, laço, o próximo, um ponto alto. 3 correntinhas, fecho aqui com ponto picô, laço, um ponto alto. 3 correntinhas, fecho com ponto picô, laço e faço aqui o ponto alto. E assim, a gente fez 4 pontos picô, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu laço e vou fazer a repetição do motivo novamente, olha como que fica. Atrás fica com a correntinha passando aqui mesmo. Agora, eu laço, vou dobrar lá novamente e vou fazer aqui os meus 4 pontos altos abertos sem terminar de fechar, pulando sempre o primeiro e o último. O primeiro ponto alto aqui eu não faço e nem o último ponto alto. Então, a gente laça, faz aqui um ponto alto aberto, laço, ponto alto aberto sem terminar de fechar. E agora, eu fecho todas essas 5 laçadas, olha só, 5 laçadas aqui. Fecho todas, faço uma correntinha. E esse daqui, da ponta, a gente pode fazer todos os pontos picô dele para deixar ele mais um pouco aberto, enfim. E o restante, a gente vai trabalhar tudo dessa forma. Todos os outros motivos aqui, a gente vai fazer dessa forma. Mesmo que eles fiquem assim, tombadinho para baixo, não tem importância, tá bom? A gente pode fazer eles todos assim mesmo, sem aumentar quantidade de pontos picô. Só nesse daqui, que é o do canto,
E nesse aqui, se você quiser aumentar a quantidade de pontos picô, pode. Mas se você quiser também, pode deixar assim a quantidade do mesmo jeito, assim que a gente tá fazendo aqui os anteriores, sem problemas. Então, vamos lá completar essa repetição e eu já te mostro. Completei aqui a repetição até o final e fiz tudo aqui com 4 pontos picô em toda a carreira. Eu falei para você que eu ia colocar aqui em alguns lugares, principalmente aqui nos cantos, eu ia colocar mais pontos picô, mas eu não coloquei não, eu deixei assim mesmo, porque eu achei que vai ficar certinho aqui na tampa, eu já experimentei, fica melhor se ele ficar ajustável assim para baixo, né? Já ficar assim, pronto para ser uma capa mesmo, na verdade. Aí eu coloquei 4 pontos picô, do mesmo jeito que eu ensinei para você no passo anterior, eu coloquei aqui em todos. E chegando aqui no final, gente, não vamos cortar o nosso fio, vamos deixar o nosso fio aqui mesmo, nesse mesmo lugar. E vamos marcar a posição aqui do outro lado, que é no mesmo alinhamento, que esse motivo está aqui no alinhamento da nossa parte circular, aqui das nossas partes, né, de carreira de ida e volta da parte circular. Então, o motivo está aqui nesse alinhamento. Então, eu vou seguir o alinhamento também aqui desse motivo. Então, a nossa parte de dentro, ela vai parar nesse motivo aqui também. Se você quiser colocar um marcador nele, pode colocar. Então, aqui, a gente não vai cortar o fio, que a gente já vai começar a parte do avesso aqui mesmo, nesse lugar. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, finalizei o meu ponto alto, fecho com ponto baixíssimo, e aí eu vou virar o meu trabalho para o avesso, para que a gente possa ver aqui bem certinho os pontos. Aí, eu arrumo aqui também a posição da minha agulha, porque estava pelo avesso. E assim, eu vou subir aqui 3 correntinhas para a altura de um ponto alto. 3 correntinhas e a altura do ponto alto. E vamos fazer aqui o total de 8 correntes, vamos ver. 8 correntes não vai ser suficiente, vamos fazer 10 correntes. Aí, eu dou a laçada na agulha e eu vou entrar aqui nesse pontinho que a gente fez os pontos fechados juntos, nesse ponto aqui, a gente entra no intervalo dele, aqui dentro, e vou fazer um ponto alto. Ó, entrando naquele ponto lá fechado junto, fiz um ponto alto. E, novamente, vou fazer 10 correntinhas. Dez correntinhas, eu laço e vou aqui no ponto, novamente, e vou fazer um ponto alto. É no ponto que fica entre os motivos aqui, esse ponto fechado junto, esse ponto aqui. Então, eu entro dentro dele e faço um ponto alto. Novamente, 10 correntinhas. Laço, vou para o próximo e faço aqui um ponto alto nesse ponto. E dessa forma, a gente vai fazer até o final. Essas argolas aqui, de 10 correntes, até a gente chegar aqui na outra posição, que é exatamente nesse motivo aqui, que é de alinhamento com a nossa parte circular. Cheguei aqui até o final e é no mesmo alinhamento do nosso início, aqui, nessa mesma posição, ó. Tá bem certinho, dobrando, você vai ver que tá bem certinho. E aqui a gente fez, ó, vamos conferir comigo quantas argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 argolas aqui em toda a nossa volta, aqui na parte de dentro, total de 11 argolas. E agora, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta aqui. E sempre para subir para a próxima carreira, aqui das nossas argolas,
a gente faz 3 correntinhas e a gente não vai contar essas 3 correntinhas, porque as 3 correntinhas vale como um ponto alto. E também a gente vai só fazer aqui a repetição das correntinhas, reduzindo uma correntinha. Então, se na carreira anterior a gente estava com 10 correntes, agora a gente vai fazer 9 correntes de intervalo. Então, vamos lá. Nove correntes de intervalo, dou a laçada na agulha e vou fazer um ponto alto sob o ponto alto aqui de base. Ó, vou lá no ponto alto de base e faço um ponto alto. Novamente, 9 correntinhas. 9 correntinhas, dou a laçada e assim a gente faz ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma, a gente vai repetir até o final, só intervalos aqui com 9 correntinhas. Chegando aqui até o final, eu dou a laçada, vamos lá, na terceira correntinha, aqui, contando lá na terceira correntinha, e faço um ponto alto. Bem aqui no final, lá na terceira correntinha. Como eu disse, vai ser sempre assim, chegando aqui no final, a gente faz o ponto alto na terceira correntinha. Para subir para a próxima carreira, a gente faz 3 correntinhas e essas 3 correntinhas vale o ponto alto, a gente não conta elas. E aí, a gente vira a nossa carreira. E se na carreira anterior a gente estava com 9 correntinhas, agora a gente vai fazer 8 correntinhas aqui de intervalo. Então, é sempre carreira de ida e volta com redução de quantidade de correntinha e de ponto sobre ponto. Dessa forma, carreira de ida e volta, apenas reduzindo aqui a quantidade de correntinhas. Nessa carreira, a gente vai colocar 8 correntinhas de intervalo, na próxima carreira a gente vai colocar 7 e assim por diante. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras de argolas e eu já te mostro tudo bem certinho. Trabalhei o total de 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui na minha 9ª carreira, eu estou com um total de 3 correntinhas de intervalo. E eu vou parar por aqui. Mas se você quiser, você pode continuar até fechar toda essa parte ou deixar mais um pouco acima ainda, fazer menos carreiras, 7 carreiras, enfim. E aqui, no final da minha 9ª carreira, eu fiz o ponto alto e fiz 35 correntinhas aqui no final, porque eu gosto de fazer essa parte aqui de amarrar. E agora, eu vou pegar o fio, a gente dobra o fio assim um pouco, e você vai aqui na terceira correntinha e vamos prender esse fio. Daí, eu prendo o meu fio aqui na terceira correntinha e vou fazer 35 correntes igual ao outro lado, para poder fazer essa parte aqui de amarrar. E é só fazer 35 correntes aqui e cortar o fio. Coloquei aqui a minha tampa, fiz o meu lacinho aqui para amarrar. E eu gosto de fazer para amarrar pelo seguinte fato, que a gente coloca aqui mais apertadinha toda essa parte e fica mais ajustável na tampa se tiver a amarração aqui no meio. Quem concorda comigo? Eu gosto de fazer assim, porque pode ir fazendo, fechando aqui até o final, enfim, e deixar essa parte aqui emendada uma com a outra. Mas eu sempre gosto de fazer o lacinho, porque fica ajustável. Aí, caso tenha uma tampa com uma borda aqui um pouco maior, porque aqui tem uma bordazinha de um dedo aqui mais ou menos. E quando coloca no assento, né, essa parte aqui se fecha no assento, pode também dar uma repuxada aqui nessa parte. E assim, como abre e fecha, pode sair do lugar. Então, se você amarrar aqui bem apertadinho, então ela vai ficar quietinha no lugar dela. E esse aqui foi o resultado de toda a nossa tampa, ficou aqui com esses biquinhos assim, dessa forma, perfeito, sem ficar assim, muito acabamento aqui pra fora e sem ser uma capa muito grande. Agora, eu vou fazer aqui a colagem das nossas aplicações e a aula da aplicação eu vou deixar pra você na descrição do vídeo e também vai estar para você aqui no primeiro comentário fixado as aplicações que eu coloquei. Mas você também pode colocar as aplicações que você quiser.
ou deixar sem aplicações, porque também fica maravilhoso. E esse aqui é o resultado da nossa tampa de vaso. Como vocês sabem, eu faço a tampa de vaso assim um pouco menor, porque eu gosto que fica com o resultado assim, sem bico de acabamento, passando aqui para a área de baixo. Eu acho que fica melhor, principalmente para as pessoas que usam o barbante número 8, assim fica bem melhor. Já coloquei minha etiqueta, já coloquei aqui as minhas aplicações, a aula das aplicações, se você quiser fazer também, né, essa mesma aplicação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você e no primeiro comentário fixado, a aula da aplicação e também a aula do nosso tapete. E eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui para mim nos comentários qual foi a sua experiência aqui com essa aula. Se você gostou, se você teve algum nível de dificuldade, porque assim eu vou melhorando as videoaulas de acordo com as necessidades, com as dificuldades aí de vocês. E um bom crochê, Deus abençoe todas as suas vendas. E tchau, obrigado!